Olá, seja bem-vindo a Power Peoplecast. Eu sou Marília Brito e hoje vou estar com o Weston Barros da Estrada Mob. O Weston é um cara que é multitarefas, gosta de atividades físicas, já foi campeão piauiense de jiu-jitsu, ama crossfit hoje e está à frente de uma grande empresa familiar. E hoje ele está com a gente no Power Peoplecast para falar o impacto Power da família nos negócios. Seja bem-vindo, Weston. Muito obrigado, Marília. Eu tenho um prazer muito grande, sou muito grato pelo convite, por estar aqui com todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, acompanhando no Power Peoplecast, né? E espero que eu possa contribuir com cada um, com a mensagem, com a vivência que eu tenho durante esses quase 25 anos de empresa familiar e à frente da empresa, juntamente com meu irmão, há quase 20 anos, né? O que é que você pode contar para os nossos people sobre os desafios do trabalho em família? E não só desafios, como os grandes ganhos. Sim. O trabalho em família, ele tem desafios semelhantes aos desafios de uma empresa comum, né? Uma empresa que não seja familiar, que são os problemas de atrito, problemas de relacionamento, de conseguir fazer com que aquela pessoa que está contigo no dia a dia faça o que tem que ser feito, né? De ser compreendido e fazer e compreender os outros também. Eu acho que uma das dificuldades maiores assim que uma pessoa pode ter no início, né? Hoje a gente já está bem maduro a respeito disso, essa questão do respeito. Por ser família, você tende a ter um pouco mais de intimidade, então tem que saber realmente dosar e usar bem as palavras para não faltar o respeito. Às vezes pode ser sua esposa que trabalha com você, o seu marido, um irmão, no meu caso, que eu trabalho com um irmão, né, e com a minha mãe. Então, a gente zelar pelo respeito, isso nos ajudou bastante, né, até então. E os aprendizados tudo que eu passei desde o início, né, foi uma transição precoce. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Acho que eu posso já contar um pouco de como foi, né, o início da minha ocupação a empresa, a Estrada Mob. Ela tem 24 anos de CNPJ e destes 5 anos o meu pai, o seu José Francisco, ficou à frente da empresa, né, de 2000 até 2005. E junto com a minha mãe era ainda do lar, não trabalhava com ele. E aí nós o perdemos em um acidente de trânsito, mas eu já trabalhava com ele, né? Ele faleceu em 2005, em julho, no dia 11 de julho de 2005, numa segunda-feira. E nessa época eu tinha 21 anos de idade, já trabalhava desde os 14. Eu era um adolescente muito enérgico, era da turma do fundão, gostava de brincar e tal. Diferente de hoje, que eu gosto muito de estudar, na época eu não gostava muito de estudar, né? De ver e acompanhar as matérias. E meu pai, com 14 anos, ele colocou: olha, agora a partir desse final de semana, todo final de semana, você vai ajudar a lavar os ônibus. No final de semana, na época, a gente tinha 2 ônibus. E eu comecei a lavar os veículos, depois comecei a comprar peça, né, andar de moto, ir na tabuleta, comprando peça, e fui conquistando o espaço. Com 18 anos ele foi me treinando, né, porque se você tem um colaborador e você pensa em crescimento na empresa, você vai treinar aquele colaborador para que ele possa assumir papéis, né, mais desafiadores. E o meu pai, ele sempre foi me instigando a isso, né. Eu lembro-me que com 18 anos, ele começou a me ensinar a elaborar ali uma proposta, os documentos para participar de licitações. Em alguns momentos eu chegava para ele: pai, eu não consigo fazer isso, eu não sei. E aí eu me lembro de um dia de ter falado isso. Estava lá, o escritório era na sala da minha casa, né? Tinha um computador, uma mesa. E ele chegou assim do meu lado direito aqui, eu dizendo que não sabia fazer aquele documento. E ele falou: Weston, se eu fosse fazer só o que eu sei fazer, eu já teria morrido de fome, porque eu vim ao mundo, eu não sabia nem andar, né? E aí eu guardei esse aprendizado e fui indo. E aí fui trabalhando, com 21 anos.
A única coisa que eu não fazia no dia a dia era contratar motorista, prestar conta com motorista, né, pagar motorista, mas o resto, desde contratos com clientes eventuais, as licitações, né, compra de peça, manutenção, a escala de motorista, eu já trabalhava, já tinha essa expertise, né. Quando eu perdi meu pai, em 2005, eu tinha 21 anos, meu irmão mais novo, que é o único irmão que eu tenho, tinha 18 anos, a mamãe tinha 36 anos. E aí os dois entraram para dentro da empresa, né? E foi um momento de muita dor, de muita dificuldade. Eu lembro que durante muitos dias, durante algumas semanas, durante o dia eu parava assim para chorar entre um atendimento e outro, entre uma cobrança e outra. Mas diariamente eu chegava no fim da tarde, quando chegava no meu quarto, eu tinha que lembrar ali do papai, chorava um pouco, mas no outro dia tinha que trabalhar. E a mamãe costuma falar o seguinte, que o trabalho foi que salvou ela, que ajudou, porque a mamãe passou 22 anos casada com o meu pai, era o companheiro dela, o parceiro, eles se davam muito bem. E ela diz, olha, se não fosse o trabalho, se não fosse a empresa para eu me dedicar, ela disse que tinha desistido de tudo, né? E o meu irmão, na época, era um pouco rebelde, naquela época, estava vivendo um momento rebelde, mas também o trabalho ajudou, né, para que ele largasse um pouco assim, essa questão de festas, de farra e tal, e se dedicasse na empresa. E de lá para cá, nós passamos por muitos e muitos desafios, muitos. E para nós somos uma empresa familiar e somos uma empresa também que temos os nossos alicerces, né, a nossa fundamentação na fé. Nós acreditamos que Deus nos deu a oportunidade de ter a Estrada Mob. Deus colocou pessoas lá, tem pessoas lá que estão hoje lá porque Deus permite que elas estejam lá, tem pessoas que passaram por lá, tem pessoas que virão, certo? E em muitos momentos nós colocamos ali diante de Deus o rumo daquela empresa, porque é uma empresa familiar que nasce de uma ideia, nasce da necessidade de manter a família, as despesas de uma família, sim, né? Você tem que pagar a conta e tal. Você vê um problema, começa a resolver. Não, vamos botar a empresa, está dando certo. Empresa familiar também tem uma característica que, por exemplo, nós trabalhamos com transporte de passageiros, né? Sobre o regime de fretamento. E o que é bem comum em famílias é que, às vezes, um pai começa a explorar uma atividade e aí é bem sucedida, o filho começa também, o irmão desse pai também começa, e a minha família, uma boa parte dela, trabalha também com transporte, né? E isso vai crescendo, se tornando uma empresa mais profissionalizante, profissionalizada no caso, né? E aí nós estamos aí esses quase 25 anos trabalhando, prosperando e crescendo como toda empresa faz, né? Que é assim, ó, ela vai, sobe, desce. Os altos e os baixos. Contanto que os altos sejam maiores e mais constantes do que os baixos, né? Porque empreender, ter uma empresa é também errar, é também, às vezes, tomar uma decisão que não vai gerar tantos frutos, mas você tem que ser rápido e corrigir, né? Mas trabalho em família é uma boa coisa. Eu acredito no trabalho em família, não é à toa que venho da geração Azurra Móveis, em que trabalhei lá junto com os meus pais, e um dos maiores desafios que eu tive foi compartilhar a mesma visão de negócio. Meu pai tinha uma visão, minha mãe tinha outra, minhas irmãs tinham outra, então assim, talvez o maior desafio que eu percebo dentro das empresas familiares é realmente unificar a visão para que todos caminhem rumo à mesma direção. Dependendo da criação, da forma como as coisas podem fluir, esse é o maior desafio que eu entendo das empresas familiares, que são a grande potência brasileira. Como você pode ensinar hoje, para quem está assistindo, Wilson, como unificar a visão para que todos andem na mesma direção? Isso é fundamental, né? Tá todo mundo, principalmente os líderes, né? Se é uma família, geralmente os membros ali da família têm uma autoridade, uma liderança, se requer deles um exemplo maior e eles têm que ter uma visão unificada, né? E sem visão, as pessoas, os colaboradores vão se perecer, né?
vão perecer. É como a Bíblia fala, tem uma passagem bem interessante que diz que sem visão o povo perece. Então tem que ter uma visão para onde é que a gente está indo, o que é que a gente quer ser, qual é o nosso propósito, o que é que a gente faz. E assim, desde o início, nós tivemos uma visão voltada para o transporte, né, de pessoas. No início era transporte de funcionários públicos, de professores, também de alunos, e uma visão de transporte eventual, para viagens, excursões e tal. Isso foi a visão da empresa durante boa parte da existência dela, né? Mas em determinado momento, eu e o Diego, a gente conversando, né, bastante a respeito do futuro da empresa, há uns 5 anos atrás, a gente começou a se perguntar, nós trabalhamos com transporte contínuo, trabalhamos com transporte eventual. O contínuo, eu faço um contrato ali de 12 meses, um contrato de 24 meses, de 36, até mesmo de 5 anos, para transporte de funcionários. E a gente se perguntou quais são as empresas grandes no Brasil que trabalham com transporte contínuo. Então, nós tínhamos vários exemplos, nacionalmente falando, né? E conversando também, nós nos perguntamos que empresas nós teríamos de exemplo que são grandes empresas estruturadas, que trabalham com transporte eventual. Aí, foi pouquíssimos exemplos e empresas de médio porte, né? Então, aí a gente conversa, alinha, né? E a gente tem uma visão bem unificada. E hoje, quem trabalha lá na Estrada Mob sabe qual é a nossa visão, sabe o que nós almejamos, né? Mas visão tem que ser algo inspirador e tem que ser colocado para fora, conversado, né? Não adianta você trabalhar com seu marido e você ter uma visão magnífica, né, e não compartilhar aquela visão com ele, não atrair ele para aquela visão, e também o marido da mesma forma. Então, tem que conversar, tem que colidir as visões ali, porque se os membros de uma família, de uma empresa familiar, né, eles estiverem juntos numa visão, rapaz, o negócio é poderoso, entendeu? Dificilmente eles vão se sentir assim cansados, vão se sentir desanimados, porque a visão ela gera uma expectativa, gera uma esperança, gera energia. E aí, no dia a dia, na labuta, você consegue se renovar mais facilmente. Então, tem que ter conversa, diálogo e, acima de tudo, respeito, né? Respeito é fundamental. E conversar. E também uma outra coisa que é bem importante é entender o seguinte, que a empresa ela tem que dar resultado. Então, é o seguinte, se eu tenho um primo, um parente, né? Hoje, lá na estrada, nós temos um colaborador que é um primo meu, 2 no caso, né? Um está atuante e o outro está de licença, né? Já por um bom tempo, com problemas de saúde. Mas nós tivemos muito poucos parentes lá, muito poucos, né? Mas tanto eu quanto o Diego, quanto a mamãe, o parente é tratado da mesma forma e olha lá se a gente não cobrar mais, né? Porque tem que dar resultado, não faz sentido, porque se eu estou lá trabalhando, né? Na operação, como diretor operacional, né? Meu irmão é como se fosse o diretor comercial e a gente divide algumas tarefas juntos. Eu tenho que dar resultado, ele me cobra direto e são palavras firmes e duras. E eu vejo o propósito daquilo, qual é. Inclusive, recentemente, a gente teve uma conversa bem forte, né? E depois ele me mandou uma mensagem, rapaz, me perdoa se eu cheguei a te magoar, alguma coisa, com alguma palavra. Não, meu irmão, não se preocupe não, você foi firme. E assim, aí eu falei para ele, eu busco ver sempre a sua intenção, qual a intenção dele em me falar aquilo, né? Então, a intenção dele é que eu gere aquele resultado, que a empresa entregue aquele resultado, então eu tenho que dar um jeito de entregar aquele resultado. E vice-versa também, quando eu vejo algo que poderia ser melhor, a gente vai compartilhar e tal. E esse entendimento de que a empresa tem que dar um resultado, e é pelo nosso trabalho, pela nossa intervenção, que as coisas vão acontecer, a gente evita muita frustração, levar muito para o lado pessoal, entendeu? E isso tem nos ajudado a se relacionar de forma muito positiva. Eu e o Diego, a gente nunca gritou um com o outro dentro da empresa, assim, brigou, né? A gente já teve discussões acaloradas e tal, mas nunca chegamos a brigar um com o outro. Nunca. E a mamãe, ela sempre fica assim, filhos, o que vocês decidirem. Então, a maioria das decisões, nós comunicamos ela, né? Nós comunicamos ela desde o princípio, antes mesmo, assim que a gente perdeu o papai,
ela sempre confiou 100%, 100%. Quando houve o acidente, aí o relógio dele veio para mim, está guardado até hoje, um relógio Mido lá, está guardado de recordação. O celular dele veio para mim, a carteira dele veio, e o número que eu uso hoje, desde 2005, é o número que ele usava, e ela sempre confiou muito em mim, muito no meu irmão, né? E as decisões, ela é a intercessora da empresa, né? Trabalha no financeiro, diretora financeira, mas ela respeita bastante as decisões que nós tomamos. Mas unidade, para ter uma visão realmente que seja implantada, é fundamental para uma empresa familiar. Tudo isso que tu vai falando, Weston, traz uma visão para mim que isso ainda é o desejo de muitas empresas familiares que talvez ainda não tenham. Talvez seja uma exceção. E quero que tu ajude a construir aqui nesse ambiente como que as pessoas que estão dentro desse universo, através talvez de uma que esteja nos ouvindo aqui agora, elas possam causar esse impacto power dentro do negócio familiar para promover esse ambiente em que haja uma unidade de tomada de decisão, porque sim, é necessário entender que alguém vai ter que dar a palavra final, seja em determinado ponto, ou se isso for dividido, certo? Ou não, né? Como entender que isso sim é necessário. Outro ponto que eu vejo que é fundamental, entender a personalidade de cada pessoa, não só da família, como até mesmo da empresa, para poder entender o melhor lugar para que ela esteja e desempenhe de forma potencial, na sua maior potência, aquela função. Então, constrói aqui para a gente esse caminho para que outras pessoas também consigam o resultado que você está tendo hoje. Sim, sim. É interessante essa pergunta, porque realmente são parentes, são cônjuges, né? São casais, mas são pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com habilidades diferentes, né? Eu sou diferente do meu irmão. Meu irmão, ele é um pouco mais analítico, ele é muito bom de cálculos, né? Ele tem uma visão um pouco diferente da minha, mas a gente se respeita e tá lá. Hoje ele gosta de números. Quando a gente vai fazer uma formação de preço, né, de um grande contrato, a gente senta, conversa, e aí ele vai mostrando ali o caminho, a gente faz isso juntos, mas ele é que é o guia naquele momento. Quando tem que fazer reuniões com a equipe, com o time, para poder chegar a um lugar de uma operação e tal, aí eu já tomo a frente. Ajuda a gente a trilhar esse caminho. Aí eu já sou mais comunicativo. Rapaz, isso é uma coisa que tem que ser construída no dia a dia, né? No conhecimento, no dia a dia da empresa. Você tem que perceber ali, eu acho que perceber qual é a habilidade de cada um. Lá na estrada, não tem assim, digamos, nós estamos com esse problema, a palavra final vai ser do Weston, a palavra final vai ser do Diego. Eu não sei se a gente é muito diferente ou estranho, mas a gente decide tudo juntos, assim, e dificilmente a gente vai discordar. Pode até acontecer, mas é difícil. Agora, se eu fosse dar uma receita assim para uma empresa, né, familiar que quisesse estabelecer uma visão e trabalhar para atingir aquela visão, eu acredito que é sentar, deixar clara qual é a visão, qual é o objetivo da empresa, para onde é que eles querem, da onde é que eles querem tirar a empresa e para onde é que eles querem levar aquela empresa. E entre si eles se conhecem, né? E vê, eu sou bom disso. Ninguém pode fazer tudo numa empresa, né? Não faz sentido. Então tem que confiar mesmo num membro da família, você fica com essa parte. Porque se não dividir, Marília, a pior coisa que pode fazer numa empresa familiar é não estabelecer. Na nossa, a gente não dá a palavra final. Não tem o Weston que vai dar. Não tem. Mas todo mundo sabe que o Weston é responsável por aquilo ali. Se der ruim, se der é o Weston, se der ruim ali é o Diego, entendeu? Então a pior coisa que uma empresa familiar pode fazer é não realmente colocar a pessoa responsável por uma atividade. Você vai fazer aquilo dali, você vai atuar, por mais que ele não seja perfeito, por mais que o outro membro da família que é mais competente para uma outra área, né, fosse mais competente para agir naquela área ali que o outro membro vai atuar, mas tem que ter essa divisão. Porque quando você coloca, fulano, você vai trabalhar com comercial, certo?
Então você está delegando aquilo para aquela pessoa, tem uma visão, então você tem que trabalhar como que você vai chegar lá, e aí aquela pessoa vai pegar para si aquela responsabilidade e o que ela tem que fazer é desenvolver aquela habilidade para promover o comercial e tal. Então tem que unificar a visão, deve-se deixar claro os papéis, né? Por mais que a palavra final não seja daquela pessoa, mas ela tem que estar ali Sim. diante da, se tiver um time, uma equipe, respondendo ali e orientando o time, a equipe, né? Mas tem que dividir as funções, isso é fundamental, é a base. E em cima disso aí, no dia a dia, eu acredito que a família vai conseguir trabalhar em prol de desenvolver as habilidades, as competências de cada membro, a fim de que eles alcancem lá o resultado que eles têm, né? A visão que eles têm para o negócio deles, da família, né? Eu acho que é basicamente isso aí. Weston, essa sucessão precoce, eu vou dizer assim, que aconteceu com vocês, com certeza forçou um amadurecimento profissional e pessoal de vocês, certo? Diante dessa situação de transição, o que é que tu traz para a gente de conselhos para estarmos prontos? Porque, na verdade, ninguém sabe o dia de amanhã em momento nenhum. E eu vou trazer isso tanto em relação à morte como em relação à mudança de novos rumos. Às vezes a gente tem alguém da família ali que vai decidir, não, gente, eu vou largar tudo, vou fazer medicina. Ou um colaborador. Gente, aqui já deu a brigada e eu vou sair. Uhum. Como se preparar, né, para algo desconhecido, algo que você não tem, às vezes você tem certeza que vai acontecer, mas não tão precoce, né? Quando eu perdi meu pai, por muitas vezes, ó, eu vou te contar uma situação que assim que eu comecei a trabalhar com ele, eu queria receber um salário, um valor fixo. Eu falava, ó, eu quero receber que nem os motoristas. E ele não queria nem conversa. Eu briguei com ele, saí de casa, fui para a casa do meu avô, passei um tempo lá até voltar. E aí eu aceitei a proposta que ele me deu, que era o seguinte, ó, aqui você não vai ter salário, um valor fixo, eu tinha 14 anos nessa época, mas nada vai lhe faltar, o que você precisar eu vou prover. E aí eu fui trabalhando, entregando, conquistando o espaço, né? E ele falava o seguinte, meu filho, tudo que eu tenho é de vocês e da mãe de vocês. E eu fui trabalhando, e chegou um momento, de fato, que tudo que ele tinha, como eu falei, o relógio dele veio para o meu braço, o celular dele, a carteira, tudo que ele tinha veio para mim, e para o meu irmão e para minha mãe, né? E a vida, ela nos surpreende, né? Às vezes com a falta de uma pessoa, que no meu caso era meu pai, era meu amigo, meu patrão, né? E quando isso aconteceu, eu vi, cara, ele realmente me preparou, porque se eu não tivesse decidido trabalhar com ele desde os 14 anos, talvez a empresa não existiria, não sei, poderia ser que sim, mas talvez não. Mas num momento assim de perca, de mudança, as perguntas que você pode fazer nesse momento são inúmeras, né? Será se eu sou capaz? Será se realmente eu vou dar conta, né? E aí você tem que ter fé para visualizar e acreditar que você é capaz, que você consegue aprender, consegue prosperar, consegue trabalhar. Mesmo a gente estava falando antes do programa começar, né, que toda empresa tem essa questão de sucessão. Se não for familiar, né, de um pai para um filho, né, de um filho, de um pai para um neto, às vezes, de um avô para um neto, mas tem de um gerente para um supervisor que vai se tornar gerente. Então, o que a gente pode fazer para buscar estar preparado para momentos desses é buscar sempre aprender e contribuir. Hoje, a minha mentalidade na vida é aprender e contribuir. É crescer na habilidade, na capacidade de compreender os meus colaboradores, de esclarecer a visão da empresa, de engajar. Essa é a labuta diária minha, é essa daqui. Então, eu acredito que se eu conseguir, e se vocês conseguirem ter essa mentalidade, né, de realmente se colocar no lugar de resolver o problema, de entregar resultado dentro da empresa, isso não quer dizer que você vai ser perfeito, que você vai ser o melhor
que vai executar aquela tarefa, mas está disposto a se entregar, a aprender no momento de uma sucessão precoce, né? Ou pela saída de um colaborador-chave. Muitas empresas têm ali os familiares, mas tem um colaborador que é uma âncora, que às vezes recebe uma proposta, recebe, entende uma visão de que tem que sair daquela empresa para montar o próprio negócio, e isso também faz parte do jogo, isso é natural. Então, a mentalidade de que você pode aprender, treinar e se esforçar e pela disciplina construir o resultado que você precisa, eu acho que essa mentalidade ela é fundamental para que te coloque lá, entendeu? Assim, na situação não de substituir aquele ente querido que se foi, aquele colaborador que te deixou, mas que você vai construir a tua história, vai aprender, vai entregar o resultado. Trazer o seu tempero ao negócio, a sua forma de fazer, a sua forma de entregar os resultados. Talvez, Weston, um dos grandes desafios de quem tem empresa familiar que está começando realmente é mostrar o seu valor a partir da energia empregada de querer e fazer acontecer. Antes mesmo dos recebíveis. Do reconhecimento, né? Dos desafios. Talvez o que acontece dos grandes líderes, meu pai me formou assim, de ver o ganho antes de ter o ganho, de procurar buscar o conhecimento, entender os processos. Ele sempre me falou muito a respeito da importância de saber o tempo com que as coisas são feitas. Ele sempre me disse, Marília, vá para o operacional e entenda o tempo que as pessoas levam para fazer cada coisa, para depois você julgar se elas estão fazendo da maneira correta ou não. Então, um desafio que eu vejo hoje, para quem está entrando na empresa da família e para quem já está lá e que vai receber esse novo membro, esse novo membro e essa grande potência que vai estar lá dentro do negócio, é como forjar aquela pessoa nos valores que sustentam o negócio todo. Então, para você, quais são os valores fundamentais que ajudam a forjar as pessoas que estão entrando nesse ambiente familiar? Sim, que é de negócios. Que é de negócio. Porque, como a gente falou aqui, se não der resultado, não faz sentido, né? Porque está todo mundo ali trabalhando, é um negócio da família, mas a empresa não é a família. A empresa é um meio para se atingir um objetivo, né? Que, às vezes, resolver um problema da sociedade, mas também prover a qualidade de vida dos membros da família e também dos colaboradores, né? Porque não adianta a família estar prosperando e os colaboradores não, isso não vai ser sustentável. Da mesma forma, não adianta a família prosperar e a empresa não conseguir se manter no padrão de estar no mercado, né? Aí, voltando aqui a pergunta que tu fez, eu acabei esquecendo aqui, Marília. Dos valores. Dos valores, perfeito, perdão, é verdade. Os valores que me ajudaram, que ajudam a mim, ao Diego, quais são os valores que trazem os colaboradores também e os poucos familiares que nós temos lá, né? O primeiro de todos esses valores é a fé, porque em muitos e muitos momentos, eu me lembro de uma grande licitação que nós vencemos em 2003, o papai ele tinha muito assim de fazer promessa, né? Fazer votos com Deus e tal. E aí, se eu ganhar um serviço tal, vou fazer isso, fazer muitas doações e tal, fazia muitas doações. E aí teve um serviço que a gente ganhou em 2003, que era um contrato que nós tínhamos a capacidade assim de executar uns 15%, 20% no máximo dele com a frota própria, né? E foi um negócio assim muito grande mesmo. Imagina você dobrar assim, o seu faturamento em 8 vezes com um contrato só. Caraca. E aí ele chegou lá com essa vitória e a gente se reuniu lá na sala de casa, isso em 2003, e ele comigo, com o Diego e com a mamãe, isso até me emociona um pouco, mas ele contou o resultado, porque processo licitatório assim, você participa um dia, abre a documentação, na época era tomada de preço, abre a documentação, aí entra recurso, não sei o quê, até que chega um dia que chama todo mundo e divulga o resultado. Aí ele trouxe o resultado, reuniu eu, o Diego, a mamãe ali, falou do voto que ele tinha feito, né, de uma oferta lá específica que ele tinha combinado com Deus. E aí a gente fez uma oração de agradecimento, né? Então, fé, ou seja, ele teve uma visão, confiou aquilo em Deus,
pediu aquela oportunidade. Então, nós temos hoje lá na empresa como um dos principais valores, fé para agir e realizar. Porque tem que ser, você tem que acreditar, tem que crer em algo que não é palpável, mas que está à frente, e tem que ser para agir e realizar. Não pode ser uma fé boba, um oba-oba, tem que ser uma fé para agir e realizar. Então, fé é fundamental, né? Um outro valor nosso lá é o crescimento contínuo. Crescimento contínuo. Principalmente para a empresa familiar, para toda empresa que quer crescer, prosperar, os colaboradores, os membros, né, da família ou os membros da empresa têm que ter essa mentalidade, Marília. Como eu falei, às vezes é uma porta que se abre, que vai demandar mais capacidade dos colaboradores, às vezes é um colaborador-chave que sai, às vezes é um membro da família que tinha ali uma atribuição muito grande que falta. Então tem que ter a mentalidade de crescimento contínuo. Você falou aí que teu pai, veja como é que é a operação, veja como é que as coisas funcionam. Então você já vai ter um conhecimento, vai entender como que são os processos, você vai poder contribuir em outro lugar. Então isso é crescimento contínuo. Não adianta, não, eu vou estar no comercial e vou aprender tudo de vendas e tal. Beleza, mas será que você não pode também crescer como ente da família, né? Crescer em conhecimento em outras áreas? Então, valor crescimento contínuo é um outro valor. E também comprometimento também é um outro valor que é bastante importante para todas as empresas, mas é um valor da Estrada Mob e que, como eu falei para você agora há pouco, em conversas com meu irmão, ele me fala algo, eu falo algo para ele, mas o meu comprometimento com a visão, o comprometimento dele com a visão é que vai chegar assim, poxa, ele falou isso aqui, eu poderia ficar pensando, cara, será que ele está falando da minha capacidade, será que ele está falando de mim, ou ele está falando do processo que eu estava à frente que deu um resultado negativo e eu não consegui atingir o objetivo? Sim. Ou se eu estou comprometido, então dane-se se ele está falando de mim ou não. Eu vou focar, o negócio não é meu, o negócio não é nosso, então é o seguinte, eu tenho que estar comprometido. Se eu estou comprometido, eu tenho que deixar o meu ego de lado, dói, é ruim pra caramba, mas meu amigo tem que ser feito. E se eu não fizer, eu não vou prosperar. Então, dos valores que nós temos lá na empresa, eu quero compartilhar com vocês esses três, né? Fé para agir e realizar, crescimento contínuo e comprometimento. O comprometimento, ele logo não para todas as pessoas que pisam naquela empresa. Justo. Botou o pé na empresa, precisa estar comprometido. Porque estar apenas envolvido não vai garantir o resultado final. E às vezes é a primeira pessoa a apontar o erro. Weston, dentro desse universo todo, você falou em humildade. E eu acredito piamente que humildade e ego de lado é o ponto para iniciar a jornada que vai trazer sucesso. O ego, porque algumas empresas ainda existem chefes, pessoas que estão lá e que julgam que, por serem os donos, vão mandar e as pessoas devem obedecer. Isso é um caminho perigoso que pode levar ao fracasso de empresas sólidas por falta de abstenção do ego, certo? Eu vejo que você é uma pessoa que já busca constantemente essa evolução espiritual, essa evolução de se conhecer e até entender que ponto que é ego, que ponto que é determinação da empresa para realmente fazer o que precisa ser feito. E aí eu te convido aqui a me ensinar como manter o ego distante. Rapaz, como? Essa é uma pergunta difícil, viu? Desafiadora. Eu já falei especialmente aqui, no sucesso. Quando você está tendo sucesso, né? E às vezes você pensa que pela sua própria capacidade, não, foi eu que executei isso aqui e tal. Isso pode fazer com que a pessoa se exalte, né? E a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, né? A soberba precede a ruína. Então, é uma coisa perigosa. Rapaz, eu acho que a gente pode começar aí, Marília, não tirando da nossa mente, não deixando de lado que tudo que se faz que tem valor na vida, então, sucesso na família, um resultado financeiro na empresa, né? Uma conquista de brand, de posicionamento de marca, tudo que se faz que realmente dá valor, que tem valor, não se faz sozinho, né? Então, não perder isso de vista.
Você tem que saber o seguinte, cara, se eu conseguir esse contrato, né, por mais que eu fui lá e tal, mas tem todo um bastidor, conseguir o contrato, mas para manter esse contrato e gerar o resultado vai ter toda uma equipe. Então, sempre o seguinte, assumir que você precisa das pessoas, não deixar perder isso de vista, porque se a pessoa, de outro modo, né, perder isso de vista, de que 100 pessoas a gente não consegue nada de valor na vida, né, não tem como eu ser um bom pai sozinho, não tem como eu ter uma família sozinho, não tem como eu ter uma empresa próspera sozinho, não tem. Então, eu tenho que, se eu tive um resultado, é mérito da empresa toda, né? Se eu tive um fracasso, aí a culpa é minha. É mais ou menos por aí que a gente tem que pensar e trabalhar. Se você tem um sucesso, a responsabilidade, o resultado, a responsabilidade por aquele resultado é de todo o time, de toda a equipe, né? E se teve algum problema, assumir ali que a responsabilidade é sua, que você é dona da empresa, é sócia, então doa quem doer, você tem que assumir e conversar com todo mundo. Não perder isso de vista, eu acho que é fundamental isso aí. Esse ponto do crescimento contínuo, Weston, ele é necessário para a viabilidade da empresa. E eu entendo que existe um movimento que vem sendo construído no campo empresarial a partir de movimentos como o MOVE, como a APAD, alguns sindicatos que estão se organizando junto com os empreendedores para trazer uma visão de urgência em relação à necessidade de crescimento contínuo. Mas, do outro lado, eu percebo que existem empresários cansados, que talvez não tenham uma sucessão familiar e talvez estejam com ausência de visão ou talvez já estejam muito satisfeitos com o que vem levado. Traz a tua visão desse panorama para esses empresários que já estão, acham que já está bem, não precisa mudar. Eu falo lá na empresa o seguinte, que se você está tendo o mesmo resultado na empresa, certo? Digamos que positivo, mas é o mesmo todo mês, né? E que você não está crescendo, com certeza você está andando para trás, certo? Porque a empresa tem que estar constantemente crescendo, constantemente melhorando os processos, constantemente buscando novos clientes, porque no mundo de hoje, com mudança, meu Deus, tudo é muito rápido, então realmente requer do empresário uma agilidade. É como se fosse, vamos usar aqui uma ilustração de andar na esteira. Se você está numa esteira, a esteira está parada e ela está andando ali, né? Se você ficar parado, você vai para trás. Então, se você continuar caminhando ali, você se mantém, né? Então, é isso aí. Se um empresário hoje, no meio de tanta mudança tecnológica, né? De tantas, às vezes, novos entrantes, se você não buscar melhorar, crescer continuamente, você pode ser engolido por um novo concorrente, e é isso rápido, entendeu? Então, para empresário não existe estabilidade. Então, é crescimento contínuo sempre, buscar se relacionar, essa questão do MOVE, né, e muitas outras instituições que agregam ali empresários, isso é fundamental. Um erro que eu vejo, né, que eu cometi durante um bom tempo, é de estar ali dentro da minha empresa, com os meus colaboradores, de segunda a sábado, e só ali. Isso é um erro de um empresário. Eu tenho que estar ali, mas eu tenho que estar também vendo, às vezes visitando um outro empresário de uma outra atividade, porque isso é sair do aquário, certo? A empresa, é como se a gente colocasse ali, a nossa empresa fosse um aquário, e ali dentro eu estou tendo aquela estabilidade, aquele ambiente protegido, vejo só aqueles peixinhos, tem aquela comidinha todo mês ali chegando e tal, mas isso é perigoso, se alguém não jogar mais a comidinha, né? Então, é arriscado você estar no oceano, lidando ali, encontrando às vezes com um tubarão, uma coisa, mas você está com um mar de possibilidades. Então, empresário tem que sair mesmo de dentro da empresa também, tem que estar conhecendo outros empresários, participando de eventos, né? Tem que estar em contato, network, muito importante, e aprender, buscar, poxa, como é que eu posso melhorar isso? Isso é constante. É daí que se prospera. Se parar é perigoso. Parar é estar andando para trás.
Essa é a minha visão a respeito disso que você perguntou. E isso que tu foi me falando me trouxe muito forte a necessidade de impulsionar a criatividade dentro dos negócios. E como é que eu percebo a criatividade? Realmente é sair da bolha. E a bolha, ela existe no seu Instagram, no seu Facebook, existe nos sites que você só olha os mesmos, a bolha existe com as pessoas que você sempre fala, nos ambientes que você frequenta. E é importante forçar sair da bolha, inclusive não só de ambientes, mas de leituras, certo? E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui que, como conhecedora, né, como eu lhe conheço profundamente, né, ele é power, então para estar aqui tem que ser power. Eu já vou dizer que, assim, a Bíblia é uma das grandes leituras que propiciam esse ambiente de criatividade. Porque muito do que vê hoje se repete, já tem lá. Isso, então é um ambiente muito fértil. É isso mesmo. E eu já trouxe ela, porque eu sei que se eu fosse te perguntar uma leitura que te impactasse, eu sei que você já ia trazer a Bíblia, e isso, gente, é dever de casa, tem que estar na sua cabeceira. Mas além da Bíblia, dos últimos 3 livros que tu leu, Weston, quais são esses livros? Quais são as maiores lições que você trouxe para a sua vida? Certo. Eu gosto muito de ler. E até já indica a leitura aí para vocês. Eu gosto muito de ler, né? Eu falei para vocês que quando eu era adolescente, no começo da juventude, eu não gostava de estudar, mas desde 2015 que eu tenho esse hábito de ler e de consumir conteúdo também, como podcasts e tal, vídeos no YouTube e tal. Sempre que eu gosto também de correr, quando eu estou correndo eu também estou escutando um conteúdo ou um audiolivro. A Bíblia é um livro milenar, é um livro de instrução, um livro de sabedoria, de orientação, é um livro para mim, para você, é um guia de vida, né? E lá tem vários e vários livros que falam só de sabedoria, como o livro de Tiago, né, que fala bastante de sabedoria, o livro de Provérbios, que todo mundo conhece, Eclesiastes e tal. E era um livro que o meu pai gostava muito, Eclesiastes e Provérbios, e que eu amo também, né? É lindo. E Coríntios também é especial. Aí, assim, os últimos livros que eu li, teve um que eu li recentemente, que foi muito bom, que fala sobre a metodologia da Toyota, certo? De processo de melhoria contínua, que é a excelência Toyota em serviços. Eu acho que é mais ou menos assim o título. Está com uns 3 meses que eu li. E ele fala as razões por que a Toyota está onde está, certo? Na qualidade que ela tem. E fala muito de processos aplicados a serviço, porque a Toyota é uma indústria, né? E aí ela fala muito do kata, que é a forma como as coisas são feitas e como que um operador, um empresário, alguém que esteja executando um processo, pode observar o processo e buscar melhorar, certo? Então, um livro de melhoramento de processos. E também fala sobre liderança, né? A excelência Toyota em serviço. Um livro, eu vou falar de um livro bem mais antigo, mas é um livro que marcou muito a minha vida, um livro muito bom, fantástico, que é de um psiquiatra austríaco, né, que é judeu também, que é do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. É um livro muito, muito bom. E esse cara, ele ficou vários anos preso, né, na época do regime nazista. E uma das mensagens principais desse livro, Em Busca de Sentido, é que ele fala de algo que ele chama de a última liberdade humana. Então, lá no campo de concentração, você via mal para todos os lugares, né? As pessoas estavam sendo oprimidas, mortas, queimadas, tiravam tudo daquelas pessoas, o respeito, tudo. As pessoas eram humilhadas, eram forçadas a atrair uns aos outros, né? E perdiam tudo. E lá no final do livro, ele fala a respeito dessa mensagem da última liberdade humana, que ele diz o seguinte: o que é o ser humano? O ser humano é o ser que é capaz de construir a câmara de gás para que outros morram dentro, né? Mas também é o ser que entra na câmara de gás com oração nos lábios, né? Crendo em algo. Então, o ser humano é, afinal de contas, aquilo que ele quer ser. Então, antes da reação entre o estímulo e a sua atitude, a sua ação, no caso, né, tem sempre a última liberdade humana, que é a capacidade de escolha,
de mesmo diante de um ato tão cruel, você entrar ali com oração nos lábios, crendo que você vai se encontrar com o teu Criador. Então, esse livro tem muitas coisas fantásticas, essa é uma das que mais me chamou a atenção, do Viktor Frankl, né? Em Busca de Sentido. E um outro livro, assim, agora vamos que eu tenha lido recentemente, né? Deixa eu ver aqui para vocês. São tantos, rapaz. Nossa, agora me pegou aí, Marília. Mas vamos lá, eu acho que a pessoa pode... eu falei do A Excelência Toyota em Serviço, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Vamos colocar aí o livro de Provérbios, voltar para a Bíblia, né? É um livro aí que tem 31 capítulos, que você pode aí no mês de dezembro agora já se programar para ler um capítulo por dia, né? E meditar. E às vezes você pode, dentro da empresa, combinar com o pessoal, durante o mês de dezembro, nos dias de trabalho a gente se encontra tal horário para ler rapidinho ali uns 10 minutos. E no final de semana pode ser uma chamada ali pelo WhatsApp e tal, para ler. São 31 capítulos, 31 dias de dezembro, fica esse desafio aí para quem quiser, né? É um livro de sabedoria e de instrução também. Sim ou não? A resposta. Deus nos negócios muda tudo? Sim, com certeza. Sim. Então, diante desse questionamento afirmativo, eu quero que você deixe uma frase de impacto power para todo mundo que está assistindo a gente aqui agora. Uau. Uma frase de impacto power, né? Se Deus não fosse o guia da nossa vida, se nós não tivermos o Deus como o centro da nossa vida, né? Eu acredito que tudo que a gente faz, trabalha, não vai valer a pena. Porque Deus é amor e Deus nos chama para amar uns aos outros, né? E se a gente trabalha e prospera em um negócio, isso tem a ver com pessoas, tem a ver com resolver problemas, tem a ver com contribuir com pessoas, com prover a demanda das pessoas, né? De trazer mantimento e tal. Então, se você entende que Deus é o centro de tudo que há, você tem um significado na vida. E se realmente Deus não é o centro assim da tua vida, a pessoa pode passar por perturbações inúmeras, né? Crises e tal. Então, colocar Deus no centro de tudo, acho que esse é um grande poder. Isso dá uma energia, viu? Torna a pessoa power. Uau! Não é à toa que o Weston está aqui. Obrigado. Então, fica claro que Deus, família e trabalho são os grandes alicerces da tua vida, e que eu vou trazer para mim e espero que você possa levar para a sua. As empresas familiares estão e devem continuar sendo a maior potência do nosso Brasil. Então, te agradeço, Weston, por estar aqui, ter vindo, ter participado e ter contribuído para a vida de todos que estão aqui nos assistindo. Obrigado. Muito obrigada e até o próximo episódio. Claro, com certeza, estou à disposição. Muito obrigado, Marília. Obrigado a todos. Fique com Deus.